Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Então, porque assim, vários pediram, eu vou fazer uma aulinha rapidinha dos tempos compostos. E com esta aulinha, eu espero que a gente possa ter assim um olhar assim panorâmico do que são os tempos compostos, tá? Porque nós temos vários casos, mas a gente aqui somente tem estudado os mais usados, eu acho, e porque também não é assim, tipo, são muitos tempos compostos, tá? E isso também é uma fala mais formal e tal, mas a ideia aqui, desculpa, a ideia aqui é que a gente tenha uma visão geral, panorâmica de cada um dos tempos compostos. Então vamos lá, eu tenho aqui os diferentes tipos de tempos compostos. E vamos ver se a gente então dá uma olhada e a gente então pode ver aí uma visão geral. Então, o primeiro tempo é o pretérito perfeito composto. Eu vou dar assim. A gente tem esses nomes que são muito, sabe, eles são muito específicos, muito gramaticais. Mas a ideia é que a gente possa usar sem precisar tanto negócio desse, tá? Então, para começar, nós temos o pretérito. Quando nós usamos o pretérito perfeito composto, esse tempo nós usamos nós usamos para quando a gente está falando de uma coisa que ela foi feita no passado, mas a gente continua fazendo ainda no presente, tá? Então, nós usamos para falar de uma situação ou de uma que aconteceu no passado e ainda continua acontecendo, tá? Então, o que isso significa? Significa que a gente está falando de algo que você tem feito ultimamente, que você tem feito de forma repetida, tá? Então, a gente tem aí várias possibilidades, tipo de exemplos para poder falar isso. Geralmente, a gente vai usar isso com o verbo ter, tá? Conjuga-se usando. Ai, minha gente, peraí. Conjuga-se usando o verbo ter no presente mais o particípio. Lembremos que nos tempos compostos sempre são o verbo ter mais o particípio do verbo. Então, a gente precisa realmente ter essa consideração, porque aqui nós estamos usando esses tempos verbais que realmente, assim, não é que é tipo uma composição de tempo verbal. Então, nesse sentido, a gente tem que levar em conta que a gente precisa conjugar dois verbos, o verbo ter e o particípio. Então, qual é o presente? Verbo ter no presente. Temos aqui o verbo ter no presente. Então, vamos ter, por exemplo, aqui várias coisinhas a falar. Eu vou procurar aqui um negócio. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho feito muito exercício. Certo? Então, o que isso significa? A pessoa que está aqui, sim, ela leva assim tipo 4, 5, 6 dias fazendo exercício, tá? 2 semanas e tal. Então, por isso aqui indica uma frequência, um período, ultimamente. Já que colocamos tenho feito.
Então, neste tenho feito, a gente está colocando também o verbo ter no particípio e também está colocando então o, o verbo ter no presente, desculpa, e o verbo fazer no particípio, tá? Então, esse seria nosso primeiro exemplo. E aqui a gente pode ver que estamos usando também algo que indica frequência, beleza? E, por exemplo, a gente tem também, por exemplo, eu tenho trabalhado muito nesta semana. O que significa isso? Isso significa que ainda a semana não acabou, que ainda a semana continua, e como ainda a semana continua, ainda continuamos fazendo essa atividade, tá? Tipo, essa atividade ainda não acabou, a pessoa continua fazendo, sim, mas já vinha ele estava fazendo isso, já vinha fazendo isso desde essa semana. Agora, eu posso dizer, nos últimos anos, eles têm conhecido novos países. Então, quando a gente tem aqui nos últimos anos, estamos falando de uma frequência, tá? Também a mesma coisa. Mas, quando aqui a gente fala tem conhecido, olha só aqui a regência. Como estamos falando de eles, a gente usa tem, né, como o verbo. E agora, conhecido novos países, é que eles têm viajado muito. Mas o que acontece aí? Por que eu uso tempo? Porque eles ainda continuam viajando, eles continuarão viajando, e então, quando eles terminem viajando, quando eles já um dia a gente fala, eles já não viajaram mais, então já seria, eles viajaram muito e conheceram muitos países. Mas nesse caso, nós queremos indicar que ainda eles têm a possibilidade de continuar viajando, tá? Eles ainda têm a possibilidade de continuar viajando por mais anos. Agora, então, temos com eu, eles, agora com você ou com ele. Por exemplo, você... Ai, gente, peraí. Tem chegado atrasado todos estes dias. O que acontece aqui? Porque a gente fala tem chegado? Porque você já tinha chegado atrasado na segunda, na terça, na quarta e vamos supor que hoje é quinta. Então, como hoje é quinta, a gente então pensa assim, olha, você tem chegado atrasado todos esses dias. Por quê? Porque já chegou na segunda, na terça, na quarta, hoje é quinta e ainda continua e talvez continue chegando atrasado, tá? Então, lembremos aí o verbo, o particípio, e aí nós temos outro exemplo. Agora, uma coisa importante, quando a gente está falando os tempos compostos, a gente está usando os particípios. E é bom lembrar que no tempo composto, muitas vezes tem particípios de verbos que são regulares e irregulares, que são aqueles verbos redundantes. Então, vou colocar uma observação. Observação. Nos tempos compostos, usa-se o particípio regular no caso dos verbos abundantes como aceitar, ganhar, ai Deus meu, pegar, etc. Então, aí com esses verbos, a gente não usa ganho, pego, aceito, não. A gente vai falar aceitado, ganhado, beleza? Por quê? Porque
estamos numa voz num tempo que pode ser uma voz ativa. Então, a gente usa as irregulares somente com a voz passiva, tá? Então, não precisa colocar ganhado e essas coisas, beleza? Vou deixar esta observaçãozinha aqui bem linda, aqui em verdinho. Mas esse verde está muito forte, vou deixar assim, ó. Pronto. Então, lembrem esta observação aqui, muito importante, para que vocês não usem. Mas lembrem que é somente no caso dos verbos abundantes, porque, por exemplo, o verbo fazer, ele só tem feito, ele não tem forma regular, ele somente tem forma irregular, tá? Então, já temos aqui nosso primeiro pretérito perfeito composto, que é, nós usamos para falar de uma situação que aconteceu no passado e ainda continua acontecendo no presente, tá? Vou colocar aqui, vou adicionar aqui no presente, beleza? Nós vamos fazer outro exemplo, somente para isso, tá? Então, por exemplo, podemos colocar uma ação que a gente tenha, por exemplo, ele tem assistido muito Netflix nas férias. O que me está dizendo aqui? Mesmo que aqui não falo de uma frequência, eu já falo que é nas férias, mas aqui a coisa é que, como eu falo, tem assistido, é porque ele tem feito de forma repetida, tá? Lembrem que em espanhol a gente pode falar, eu he ido, eu he caminado, eu já he ido a Santa Marta, por exemplo. Mas lembrem que en español a gente usa el he ido, el he hecho, el he comido para pasado que já terminou. Now. Peraí, em português somente se usa este negócio de tempo composto para coisas que você já fez no passado e ainda continua fazendo no presente, tá? Porque se no Brasil você ainda não foi ao mar, à praia, você simplesmente fala, eu nunca fui. Você não fala, eu não tenho ido na praia. Não, você simplesmente fala, eu nunca fui. Pronto, acabou. E essa é uma diferença, sim, bem mais que a gente tem que considerar. Bom, agora nós temos o pretérito mais que perfeito composto. Este verbo, este tempo verbal, a diferença deste aqui, é que nós vamos usar quando uma ação já finalizou, tá? Ela já é finalizada, então é usado para fazer descrições de acontecimentos no passado que se finalizaram, geralmente, vou colocar aqui, enquanto outra coisa acontecia ou aconteceu. Por que coloco acontecia ou aconteceu? Porque pode falar, pode ser algo que se repetia e pode algo que foi somente uma vez e pronto, acabou. Então, no caso do negócio aqui, ó, deixar outro espaço, eu vou colocar aqui que, neste caso, conjuga-se usando o verbo ter no pretérito imperfeito. O que é isso? Mais o particípio. O pretérito imperfeito é esse negócio aqui. Este aqui é o pretérito imperfeito. Ó, pretérito imperfeito. Esse era esse negócio do passado que indicava que a gente estava fazendo uma coisa uma e outra vez repetidamente no passado, tá? Por exemplo, eu cantava muito quando estava na escola, eu viajava muito, tá? Agora, qual seria a forma do verbo ter nesse tempinho verbal? Então, a forma do verbo ter nesse tempinho verbal é o seguinte. E eu vou usar muito a conjunção já. Tipo, bom, não sei se é exatamente uma conjunção, mas é tipo um conector. Então, por exemplo, posso dizer eu já tinha feito o almoço
quando você comprou, quando você pediu do restaurante. O que significa isso? Significa que eu já estava tipo assim, eu estava tranquilo em casa, eu estava cozinhando, mas quando você falou para mim que você pediu para o restaurante para que eu não cozinhasse, tá? Sinto muito, eu já tinha feito o almoço, eu já tinha acabado o almoço. Então, como eu já tinha acabado o almoço, eu já finalizei essa ação, tá? Eu já tinha feito. Estou falando de algo que aconteceu imediatamente. Assim que eu finalizei uma atividade, começou a outra. Então é isso, tá? Eu terminei de fazer o almoço e você pediu pro restaurante. Tipo, já não precisava mais, tá? Então, por exemplo, quando você passou a cópia do exame para mim, eu já o tinha terminado. O que significa isso? Que sim, você me passou a cópia. Mas, cara, eu já não precisava. Eu já não precisava mais a cópia, tá? Então, por isso, eu falo assim, eu já tinha acabado, já tinha acontecido, tá? Olha aqui uma coisa interessante, e é que a gente está usando aqui dois tempos verbais. Estamos usando, então, um tempo verbal que a gente usa. Espera que esse ficou aqui preto, não gosto. Estamos usando dois tempos verbais, um no passado e o nosso tempo composto. Temos o tempo composto com já e o passado, tá? Então, aí nesse caso, a gente não tem que se preocupar, tá? Porque também temos que levar em conta que o tempo verbal, ele pode aparecer no passado perfeito, pediu, passou, ou também no imperfeito. Como seria no imperfeito? Por exemplo, nós já tínhamos conhecido a Europa enquanto vocês viajavam pelo Peru, tá? Tipo, vocês falam pra gente, vocês estavam viajando no passado, estavam conhecendo, recorrendo o Brasil, ou o Peru, desculpa. Mas, quando vocês estavam fazendo isso, eu falo pra você, oi, desculpa, eu já tinha ido na Europa, tá? Eu já tinha ido na Europa quando vocês viajavam para o Brasil, enquanto vocês viajavam pelo Peru, perdão, desculpa, pelo Peru, de novo o mesmo erro, tá? Então, aí nós temos que levar em conta isso, então. Nós já tínhamos conhecido, tá? Tipo, a gente já tinha ido. A gente já conhecia, a gente não ia para mais. Bom? E lembremos que no tempo composto, a gente fala eu tinha e você tinha, nós tínhamos e vocês tinham. Tá? Então, não se esqueçam disso. Como seria com eles? Por exemplo, eles já tinham alugado uma casa quando Mariana achou o apartamento. Então, as pessoas estavam procurando uma casa para morar, mas acontece que quando acharam a casa, quando acharam um apartamento, já tinham alugado uma casa, já tinham uma casa, tá? Então, como eles já tinham uma casa, então, boa sorte, não teve já oportunidade, já não teve chance, eles já alugaram a casa e foi tarde, quando ela achou o apartamento era tarde, então por isso que eles já tinham alugado, beleza? Bom, gente, então temos aqui nosso
pretérito composto, mais que perfeito, e o pretérito perfeito composto, que a gente já estudou, então, já no começo desta aulinha. Bom, agora vamos com os últimos dois, que são subjuntivos. Lembrem que tem mais tempos compostos, tem muitos mais tempos compostos, mas a gente somente estudou este negócio aqui, somente estes casinhos. Ok? Então, gente, vamos com o tempo composto perfeito do subjuntivo, tá? Esse pretérito composto do subjuntivo vamos fazer com o verbo ter no presente, tá? No presente do subjuntivo. Qual que é o presente do subjuntivo? Então, no presente do subjuntivo era quando a gente falava em português expressões como espero que você trabalhe, quero que você estude, exijo que você faça, talvez chova, tá? Então, esses tempos compostos que a gente usava quando usava essas expressões, espero que, talvez, desejo que, tá? Então, estávamos expressando desejos. A gente estava expressando desejos ou também estava, tipo, perguntando se sabia ou não sabia algo, sabe? Tipo, você tinha uma dúvida e você se expressava dessa maneira. Então, nesse caso, vou aqui. Quando é que a gente usa o pretérito do subjuntivo? Quando é que a gente usa o pretérito composto do subjuntivo? Tá. O pretérito perfeito composto do subjuntivo, nós não precisamos aprender esses nomes chatos, mas eu posso dizer que nós vamos usar para indicar um fato, um hecho passado que foi real, mas ainda não sabemos se foi bom, foi ruim, deu certo, deu errado, ou se simplesmente aconteceu, tá? É um evento supostamente terminado. Ai, Deus meu. Supostamente finalizado. É isso. É uma coisa supostamente finalizada. Supostamente. Mas não temos certeza do que aconteceu. Mas não temos certeza do acontecido. Bom? Agora, nesse caso, nós usamos o pretérito perfeito composto do subjuntivo com o presente do subjuntivo. Então, vamos colocar aqui de novo. Conjuga-se usando o verbo... peraí. Conjuga-se usando o verbo ter no presente do subjuntivo mais o particípio. Particípio regular, né? Já falei para vocês. Então, qual é o presente do subjuntivo? Aquele que eu já falei para vocês. Tenha, tá? E essas coisas. Bom? Então, temos aqui, por exemplo, nosso primeiro exemplo. Lembrem que a gente aqui neste tempo verbal é necessário acompanhar a frase com alguma expressão que nos dê a ideia de que estamos com alguma dúvida, de que temos algum sentimento. Lembrem que estamos expressando sentimentos e tal. Então, lembrem-se disso. Lembrem-se
Aqui estamos expressando sentimentos, dúvidas, desejos, etc. Então, como fazemos isso? Por exemplo, talvez você tenha esquecido as chaves na porta. O que acontece nesta frasezinha aqui? Acontece que alguém perdeu as chaves. Não encontro as chaves da minha casa. Mas, talvez alguém fala para essa pessoa, olha, talvez você tenha esquecido as chaves na porta. Mas o que significa isso? Porque isso é um negócio que não aconteceu, um negócio que não sabemos se deu certo ou errado. Porque tem metade realidade e tem metade verdade. Qual tem metade realidade e tem metade que não sabemos que aconteceu. Então, o que realmente aconteceu foi que você perdeu as chaves. Você perdeu as chaves, isso é um fato real. Mas o que não é real, o que nós não sabemos? Não sabemos onde estão as chaves. E como não sabemos onde estão as chaves, por isso que nós colocamos talvez, porque a gente tem dúvida, tá? Então, como nós não sabemos onde estão as chaves, mas sabemos que você as perdeu, eu sei que você as perdeu, mas eu não sei onde estão. Então, temos metade que sabemos, metade não. Então, por isso, coloco talvez, por exemplo. Talvez, espero que, sinto que, lamento que, duvido que, desejo que, quero que. Tudo isso vocês têm que revisar de novo do presente do subjuntivo. E por isso que aparece aqui. Talvez você tenha esquecido as chaves na porta. Por que tenha esquecido? Porque eu não sei se você esqueceu na porta. Pode ter sido na sala, pode ter sido no carro, pode ter sido em qualquer lugar da casa, da sua vida. Mas eu estou supondo, eu estou pensando que realmente talvez você as esqueceu no carro, na porta, desculpa. Tenha esquecido na porta. Você não tem certeza onde deixou as chaves. Mas eu posso supor, eu posso fazer uma suposição. E lembrem que metade da coisa passou e metade da outra não. Beleza? Bom? Então, agora vamos ter mais exemplos. Beleza? Mais exemplos com pretérito perfeito do subjuntivo, tá? O que temos agora? Agora nós temos outro exemplo que pode expressar, por exemplo, lamentar-se. Quando eu me lamento é porque uma coisa ruim aconteceu. E geralmente quando me lamento eu realmente sei que as coisas aconteceram. Então, por exemplo, lamento muito que você tenha perdido o exame. Somente neste caso, quando a gente está se lamentando, é que ele é especial, tá? Porque aí você realmente sabe que algo, vou colocar aqui realmente sabemos que o que aconteceu foi ruim. Tá? Então, por exemplo, também consinto que, beleza? Isso também é ruim. Bom? Então, o que acontece? Lamento muito que você tenha perdido o exame. Aqui nós sabemos duas coisas. Que você perdeu o exame e já. Essa é a única verdade. Você perdeu o exame. Mas eu simplesmente estou dando minhas desculpas, tá? Aqui é onde realmente sabemos que o que aconteceu foi ruim. Ou também quando realmente sabemos que algo foi bom. Por exemplo, nossa, que bom que você tenha passado o exame. Que bom, você está dando um negócio de parabéns, tá? Quando você está parabenizando ou se lamentando, você usa mais
sempre vai usar o pretérito perfeito o tempo composto do pretérito perfeito composto do subjuntivo. Esses nomes aqui, esses nomes aí chatos. Lamento que, tá? Aí já sabemos que o que aconteceu foi ruim ou bom. Mas nos outros casos não. Por exemplo, desejo que você tenha uma boa viagem. Desejo que você tenha tido uma boa viagem. O que significa isso? Tenha tido. Significa que você estava viajando. Você estava viajando, tá? E você voltou. Mas eu não sei se nessa viagem você foi feliz ou não. Eu não sei se na viagem você passou bem, você passou mal, você teve algum problema, tá? Você não lembra isso. Você não sabe se você realmente... eu não sei se realmente tudo foi bom, tudo foi joia. Mas eu posso fazer suposições, eu posso dar um desejo. Desejo que você tenha tido uma boa viagem. E finalmente temos então também, lembrem, tenhamos, tenham, tá? Eu te. Então, por exemplo, a gente pode dizer, tomara que vocês tenham estudado tudo. Por quê? Tem algo certo, a metade certa. Qual é a metade? Que vocês estudaram. Mas eu não sei se vocês estudaram tudo. Então, como eu não sei se vocês estudaram tudo, então eu falo assim, tomara que vocês tenham estudado tudo, tá? Tenham estudado. Eu não sei se realmente vocês estudaram tudo, mas eu deixo por aí. Bom? Gente, então, temos aqui nossos casos com o pretérito perfeito composto do subjuntivo. E já vamos então entrar no nosso final. Qual é o nosso final? O nosso final é o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Gente, esses nomes não deixam a cabeça louca, não deixam. Bom, então, o que acontece no pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo? O que acontece aí? Aí, nós, primeiramente, nós usamos com outro tempo verbal. Qual outro tempo verbal? Nós usamos com o indicativo passado posterior composto. O indicativo passado posterior composto ou simplesmente o verbo ter na forma de teria. Ou o condicional. Então, por exemplo, compraria, faria, levaria, etc. Lembrem que esse tempo composto é o mais fácil de conjugar. Aqui nós usamos para, aqui está, usamos para falar hipótese de como tivesse acontecido ou como tivesse sido meu futuro. E também para se lamentar de algo que não aconteceu porque a gente fez diferente no passado, tá? Lamentar funciona para nos lamentarmos de alguma situação ou nosso presente e futuro. Nosso presente, passado. Futuro não.
lembrem que a gente tem que usar teria ou as outras formas dos verbos, os condicionais, tá? Isso aqui é muito importante. E lembrem que a gente usa para lamentar ou também para falar hipótese. Bom, vou colocar aqui o plural, hipóteses. De como tivesse acontecido ou como tivesse feito algo. Então, por exemplo, esse aqui é o mais fácil, gente. Por exemplo, peraí, desculpa. Eu posso dizer então aqui. Eu posso escrever aqui. Gente, peraí, gente, que tem um errinho aqui, tá? Se eu tivesse ganhado uma bolsa de estudos, não estaria na Colômbia, tá? O que acontece aqui? Que eu estou pensando, se eu tivesse, lembrem que sempre vai com a partícula assim. Você está pensando, você se está lamentando, você não gosta de estar aqui. Aí você fala, se eu tivesse ganhado uma bolsa de estudos, não estaria na Colômbia. E aqui colocamos o condicional. Este aqui é um verbo no condicional, no futuro do pretérito. Não estaria na Colômbia. Beleza? Isso aqui é um lamento. Agora, uma hipótese. Seria, por exemplo, se eu tivesse trabalhado mais, eu teria economizado mais dinheiro. Aqui temos aquele tempo estranho, esquisito, esse aqui que a gente falou. Indicativo passado posterior, mas teria economizado. E de novo, se eu tivesse trabalhado. Olhem que todas essas frases a gente está usando para lamentar-se, para falar que a vida é triste, tá? A gente se está lamentando e como a gente se está lamentando, a gente então não tem esses probleminhas, tá? Porque a gente simplesmente está se lamentando, a gente está triste porque a gente não gosta do seu presente, tá? Agora nós temos aqui o seguinte, que seria, por exemplo, peraí. Se nós tivéssemos, lembrem aí o acento, comprado aquele carro, nós teríamos viajado pelo mundo inteiro. Tá, vamos supor que ele é um carro muito caro, que ele tem isso e tal. Se nós tivéssemos viajado, se nós tivéssemos comprado aquele carro, sim? Se nós tivéssemos comprado aquele carro, mas não compramos o carro, simplesmente a gente está arrependida, porque a gente não comprou, a gente está, tipo, pensando, por que eu não comprei esse carro, tá? E então, nós imaginamos o que tivesse acontecido se tivéssemos comprado aquele carro. O que tivesse acontecido se eu tivesse comprado aquele carro. Então, pois, teríamos viajado. Se a gente tivesse comprado aquele carro, a gente teria viajado, tá? Então, lembrem que nós estamos usando dois tempos verbais aqui. Por quê? Porque, como estamos usando o subjuntivo, a gente precisa um complemento, tá? Nesses 4 casos que a gente viu. E vamos colocar o último exemplo para finalizar. Que podemos colocar, lembrem, se eu tivesse, se ele tivesse, se nós tivéssemos. E seria então, por exemplo, se vocês, não, ou se eles ou vocês, se vocês tivessem me ouvido naquele dia,
vocês não estariam assim, tá? Eu estou falando para eles, vocês não me escutaram o que eu falei para vocês, agora por isso que vocês estão nessa situação. Porque se vocês tivessem me ouvido, vocês não estariam assim, tá? Lembrem que é se tivesse, certo? Tivéssemos, tá? É a mesma coisa que em espanhol, quando a gente fala, por exemplo, hubiera ou hubiese, a gente usa aqui como tivesse. Por quê? Porque em espanhol a gente tem duas formas de falar este negócio. Hubiera, hubiese. Mas as duas formas são válidas em espanhol e significam a mesma coisa. Mas em português, nunca, jamais na vida escrevam tivera. Não. Falso. Ruim. Péssimo. Burros. Não escreva tivera. Isso está mal. Tivéramos. Não, gente. Isso não existe em português. Isso se usa para outra coisa. Não é isso. Tá? É tivesse sempre. Bom, gente. Espero que tenha ajudado esta minha aulinha. Vou deixar aqui então a imagem em grande para que vocês façam um print do que a gente viu hoje. E assim, então, vocês possam, então, fazer essa revisão dos tempos compostos, que, na verdade, são 4. Depois, mais na frente, então, apresentaremos os outros. Mas, por enquanto, falo desses 4, que eu acho que são os mais importantes ou os mais usados, tá? Se tiver algum erro, alguma coisa, pode deixar nos comentários, que aí depois a gente vê como corrige, tá? Um abraço, um beijo e boa sorte!